Jesus, antes de ser crucificado, antes de ser se entregar, ele fez uma oração sacerdotal, que nós encontramos em João capítulo 17. O Evangelho de João, no capítulo 17, nós encontramos nele todo o capítulo 17, uma oração sacerdotal. Jesus está intercedendo por aqueles que estão naquela época e por nós também. Eu quero ler com você 2 versículos, João 17, verso 20 e verso 21. Hoje eu não tenho muito tempo para pregar, porque nós temos o lançamento da célula forte, nós vamos orar pelos líderes, vamos entregar os kits. Aleluia, irmão, espero ver você na célula essa semana. Aleluia. Tem alguém que não vai em célula aqui ainda? Ergue a mão para mim, por favor. Tem alguém que ainda não participa de célula? Pode erguer a mão sem vergonha. Olha, amém, isso. Irmãos, esses irmãos que não estão participando da célula, não vão embora sem falar comigo depois, querem encaminhar você para uma célula, e eu quero dizer para você, você é importante para o mover de Deus. Você é importantíssimo. O Senhor escolheu você e chamou você para esse tempo, ok? João 17, 20 e 21 diz assim: não rogo somente por estes. Por quais estes? Esses que estavam andando com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então presta atenção, o Senhor está rogando por mim e por você que cremos nele, pelo quê? Pela palavra. Alguém pregou a palavra para nós, e porque alguém pregou a palavra para nós, nos ensinou a palavra, nós cremos. Então nós nos identificamos aqui, ó. Ele está rogando não só para aqueles que estavam com ele, mas por nós, que cremos por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Diga comigo, um. E como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então presta atenção, o mundo ele crê que Jesus veio quando nós andamos em unidade. Quando nós mantemos a unidade, vivemos uns com os outros com vínculos e em unidade. Então, quando nós olhamos para todos os moveres de Deus, sempre eles andaram em unidade. Quando acabou a unidade, cessa o mover de Deus. Então, nós fomos chamados nesse tempo e somos responsáveis. O Senhor nos deu uma responsabilidade. A responsabilidade de pregar o Evangelho para essa geração e para a próxima. Para que eles creiam em Jesus e sejam salvos, assim como eu e você fomos salvos. Amém? Então a unidade é algo que precisa ser preservada. Então a unidade, ela é uma decisão. Eu decido viver em unidade. Não é uma questão de conquista. Às vezes as pessoas dizem, tem que conquistar. Não, não precisa. É uma decisão. Você decide viver em unidade. Você decide viver em unidade com Cristo, você decide viver em unidade com a igreja, você decide viver em unidade no seu casamento, com os seus filhos, com a sua família, você decide viver em unidade com a sua célula. É uma decisão a vida em unidade. E ela precisa ser preservada. Então Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, ele está dizendo, olha, eu rogo, peço que eles sejam um. Então a oração de Jesus por mim e por você, não foi por milagres, foi para que nós sejamos um. Nós sejamos um. Que nós vivamos essa unidade. Que nós possamos manter a unidade, preservar a unidade. E esse é o lugar onde o Senhor libera bênçãos para mim e para você, quando vivemos essa unidade. Eu quero ler alguns versículos para você. Projete para mim Salmos de número 133, verso 1 a 3. Vamos ler todo o Salmo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa palavra unidos no original é unidade, sendo um. Essa palavra no original, unido, significa unidade, sendo um. Então poderíamos parafrasear dizendo assim, como é bom e agradável viverem sendo um só os irmãos. Dessa maneira. Então, é tão importante nós vivermos em unidade, porque a primeira coisa que as pessoas elas olham e elas veem é a igreja. Somos nós, não é Jesus. As pessoas veem nós.
E quando elas veem que nós andamos em unidade de propósito, de coração, de falar, de proceder, e que andamos pela palavra, elas enxergam Jesus através da nossa vida. E ele segue falando: é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, você quer viver de uma maneira agradável, você quer acessar todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, decida viver em unidade. A unidade é fundamental. Então, o Senhor está dizendo que ali o Senhor ordena a bênção aonde? Na unidade. É quando nós decidimos viver em unidade. Quando nós decidimos ser um com os nossos irmãos, um com Cristo, um com os irmãos. Então, nós acessamos bênção que é liberada exatamente nesse lugar. Quando nós decidimos isso. Bom, eu sei que você pode pensar assim: meu pastor, tem irmão que é muito diferente de mim. Bom, é verdade. Eu não discordo disso, de maneira alguma. Mas eu quero te contar uma história para relatar sobre isso. Mas antes de contar a história, deixa eu perguntar aqui: quem é casado que ergue a mão? Pode baixar. Eu vou fazer uma pergunta e você não responde, tá? Você é igual à sua esposa? Ou igual ao seu marido? Pois é, você não é. Mas você vive em unidade com ele, porque vocês são uma só carne. Então nós não estamos falando que nós temos que ser igual. Nós temos que tomar uma decisão de vivermos a unidade. Acima dos defeitos, acima das falhas, nós decidimos viver essa unidade. Essa é a unidade que o Senhor está falando. E conta uma história que em uma era glacial, muito gélida, tinha um grupo de porco-espinho, que eles têm aqueles espinhos grandes, espinhento, enorme. Procura depois no Google, se você não conhece, você vai descobrir. E aí, todos os animais estavam morrendo por causa do frio. E esse grupo de porco-espinho, eles decidiram ficarem unidos, juntos, para que eles não morressem. Então, de tempo em tempo, os que estavam para o lado de fora, né, mas na lateral de fora, passavam para o meio, os do meio passavam para fora, e assim eles sempre se mantinham aquecidos. Só que nesse andar deles, e nessa trajetória de tirar os de fora, colocar para dentro, os de dentro, colocar mais nas laterais, eles acabavam se machucando, porque o espinho de um acabava cutucando o outro. E aí eles começaram a murmurar e reclamar: não, para, olha só, você está me machucando, você me cutucou aqui, machucou ali, pegou no meu olho, pegou na minha orelha, pegou no meu nariz. E aí eles falaram: olha, não dá, nós estamos brigando, é melhor nós se separar, porque nós não estamos mais se entendendo. E aí eles se separaram, porque o espinho de um estava machucando o outro. Só que aí eles logo perceberam que alguns começaram a morrer de frio. E quando eles viram que alguns morreram de frio, logo eles reagruparam de novo, para se manterem aquecidos. E logo eles falaram: olha, o teu espinho machuca a mim, o meu machuca você, mas é melhor nós ficarmos juntos e aquecidos do que nós morrermos de frio. Então, deixa eu falar para você, nós temos diferenças, e vamos ter, mas é muito melhor nós ficarmos juntos em unidade, porque nós nos mantemos aquecidos pelo poder do Espírito. Essa é a unidade, é uma decisão, e ela preserva a nossa vida. Então, nós precisamos tomar essa decisão, sim, mesmo diante de diferenças que nós temos. Então, a unidade, ela faz com que o mover de Deus aconteça. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós podemos perceber em Gênesis, quando Deus ele dá uma ordem, ele diz: olha, que era para Adão e Eva serem fecundos, multiplicar e povoar toda a terra. E essa era a ordem, para que toda a terra fosse povoada. Mas
os homens decidem fazer a Torre de Babel, porque eles não queriam ser espalhados. E você encontra isso lá em Gênesis capítulo 11, onde tem a Torre de Babel. E aí o povo, ele diz, olha, vamos fazer uma torre, vamos edificar uma cidade aqui, uma torre muito alta, e vamos fazer o nosso nome célebre, para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. E aí então eles começaram a fazer tijolos de barro, queimando, né, eles, e usavam betume como argamassa, começaram a construir, todos em unidade. Então alguns puxavam o barro, outros faziam a forma do tijolo, outros queimavam, outros buscavam betume, outros estavam construindo, outros faziam comida, outros traziam água, e assim por diante, todos tinham uma função dentro do corpo. E aí então, essa unidade, o propósito era errado. Presta atenção, o propósito era errado. Porque o Senhor disse que eles deviam sair e povoar a terra. Mas a unidade fez com que Deus descesse para ver o que estava acontecendo. Verso 4 de Gênesis capítulo 11, diz assim, disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Por quê? Por causa da unidade. Então, nós queremos ganhar essa cidade para Jesus, amém? Precisamos andar em unidade. Queremos multiplicar as células, amém? Precisamos andar em unidade. Queremos salvar o perdido, precisamos andar em unidade. Então o Senhor, ele sabia tudo que estava acontecendo, sim, mas por que ele deixa registrado que ele desceu? Porque presta atenção, a unidade faz com que o mover de Deus seja acelerado e multiplicado. O Senhor desce e vê. Quando nós decidimos andar em unidade, a unção vem sobre você. As bênçãos são liberadas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, você sabe que às vezes casais, eles não são mais abençoados porque não andam em unidade. Cada um puxa para um lado. O homem não é o cabeça da casa, a mulher não é a mulher que edifica o lar, cada um puxa para um lado. Bênçãos são retidas. Mas quando o casal decide viver a unidade, o frescor da unção e as bênçãos vêm sobre eles. Creio sobre isso. É fundamental. É a mesma coisa sobre a nossa igreja. Quando nós decidimos e nós andamos em unidade, nada que nós intentarmos fazer será impossível. Por quê? Por causa do poder da unidade. Amém? Então, a unidade é algo que eu e você precisamos ser preservados, além das nossas falhas. Porque todos nós falhamos. Todos nós. Eu falho e você falha também. Agora, a unidade, ela precisa ser além dessas falhas. Porque nós fomos chamados para viver, é a oração que Jesus fez por mim e por você, para que nós sejamos um. Salmos de número 34, verso 3, depois que Davi está fugindo de Saul e também foge do rei de Gate, onde ele se faz de louco, ele vai para dentro da caverna de Adulão, e lá dentro da caverna de Adulão, vai todas as suas familiares próximos, e em torno de 400 pessoas, e a Bíblia diz que é só os amargurados de espíritos endividados, só os ruins. E Davi estava fugindo, estava numa situação difícil. Mas no Salmos 34, ele escreve dentro da caverna de Adulão. E no verso 3 ele diz assim: engrandecei o Senhor comigo, todos a uma só voz. E lhe exaltamos o nome. Bom, qual foi a importância dessa atitude de Davi dentro da caverna de Adulão? De dentro da caverna de Adulão saíram os valentes de Davi. A caverna de Adulão foi um teste para Davi. Lá ele podia ter murmurado, se queixado, mas lá ele disse: ei, nós precisamos todos nós, em uma só voz,
andarmos em unidade, no mesmo parecer, no mesmo proceder, no mesmo ritmo, e todos nós louvarmos ao nome do Senhor. Então, isso foi para Davi, é para mim e para você. Nós somos esses que mantemos a unidade. Paulo sabe a importância da unidade. E se você quer saber qual é o lugar onde que o diabo ele mais vai atacar, é na unidade. É tentando dividir, separar, isolar, sabe? Tirar do convívio, tirar da comunhão. Então, irmãos, aquilo que eu falo é real, presta atenção no que eu estou te falando. Quando você fica um culto sem vir, 2 cultos sem vir, no terceiro vai aparecer alguma coisa para você não vir. E depois no outro, e depois no outro, e parece que você não consegue mais encaixar. É a mesma coisa assim com a célula. Por quê? Porque a ideia do diabo é sempre separar, sempre dividir, não é gerar unidade. O desejo do Senhor é que nós vivamos em unidade. A ideia do diabo é nunca que viva em unidade, porque ele sabe que uma vez que nós vivemos em unidade, com o mesmo parecer, o mesmo pensar, o mesmo falar, nada do que nós intentarmos fazer nos será impossível. Amém? Você decide viver essa unidade, filho? Aleluia. Paulo exorta isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo, o apóstolo da graça, está dizendo: olha, irmãos, eu rogo-vos, peço, imploro, desejo, pelo nome de Jesus, do nosso Senhor, nosso, meu e seu, que todos falem a mesma coisa, e que não haja divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto aqui, é porque ele já está começando a resolver algumas divisões que começou a aparecer no corpo. E ele está dizendo, a primeira coisa: eu rogo, irmãos, que vocês sejam um, tenham o mesmo parecer, que não haja divisões. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Olhe para o seu irmão do lado e diga: você é corpo de Cristo. Então, veja bem, pode o corpo de Cristo ser separado? Não pode. O corpo de Cristo não pode ser separado. Eu quero ler com você mais alguns versículos sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então, em Cristo Jesus nós somos um só. Não há divisões, e não deve haver divisões em nós. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim: quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. E então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando a todos um só tempo, uníssono, um só som, em um só tempo, de uma só maneira, juntos tocaram, rendendo graças, e levantaram as suas vozes, uma só voz, um só desejo, um só coração, encheu a casa de Deus com a glória. Quando nós andamos em unidade, a glória e a presença do Senhor se manifesta em nosso meio. Amém, irmãos? Por isso que a palavra perdão, ela é fundamental. Por quê? Porque nós vamos falhar uns com os outros, vamos. Às vezes é o momento que o perdão ele é superior, porque nós decidimos manter a unidade. Nós decidimos viver em unidade. Eu quero ler com você alguns versículos de Atos dos Apóstolos, porque quando nós lemos Atos, nós vemos a igreja, a mesma igreja que nós participamos, há uma igreja só.
se movendo e acontecendo tantos milagres, e uma onda tão grande de salvação, mas porque o resultado disso é porque eles eram unânimes, eram um só, viviam essa unidade. Atos capítulo 1, verso 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos eles fizeram o que? Perseveravam unânimes. Perseverar é porque havia dificuldades, empecilhos, havia algo que estava tentando impedir que eles permanecessem em unidade, permanecessem constantes, estava tentando, não queria impedir, não queria deixar, e aí eles precisavam o quê? Perseverar, além das dificuldades, além daquilo que tentava resistir, eles precisavam continuar perseverando, mas de uma maneira unânime, sendo um. Atos capítulo 2, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles eram unânimes, aonde eles estavam. Atos 4, 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Romanos 15, 6, para que concordantemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o mover de Deus, ele é impermeado por unidade. O Senhor zela pela unidade. E eu e você devemos ser um. O Senhor libera a bênção, o milagre, o frescor da unção, quando nós decidimos viver em unidade. Por isso, irmãos, o perdão ele é tão importante. Ele é fundamental para que nós possamos viver essa unidade. A palavra diz que nós devemos nos perdoar uns aos outros, sempre, absolutamente. Quando Jesus está na cruz, sendo crucificado, isso está relatado em Lucas capítulo 23. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você fomos perdoados de uma dívida que era impagável. Impagável. Então significa o quê? Que não há nada que nós não possamos perdoar. Não há nada. E o perdão faz com que nós andamos em unidade. Quando nós decidimos viver essa unidade, nós decidimos também perdoar uns aos outros. Quando nós decidimos viver isso. Então, eu sei que você está aqui hoje e você foi alcançado pelo Evangelho da Graça. Você foi encontrado por Jesus. E também, se nós pararmos para pensar um pouco, todos nós temos amigos, temos vizinhos, temos conhecidos, temos parentes que ainda não têm Cristo, que ainda não foram encontrados pelo Evangelho de Cristo. E eu e você somos enviados para eles, para pregar o Evangelho da Graça para eles. Mas de que maneira? Em unidade. Em unidade. Não vivendo separadamente. Então, quando a palavra nos fala que todos nós, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós fomos batizados em um só Espírito, e recebemos de um só Espírito, é para que todos nós andemos pelo Espírito, e sejamos um. Então, se eu valorizo a palavra de Deus, se eu valorizo o sacrifício de Jesus, eu preciso levar em consideração a oração sacerdotal de Jesus, que em João 17 ele diz que sejamos um. Então, quando nós estamos lançando hoje, o projeto da Célula Forte, não é uma competição, é porque todos nós somos um. Todos nós estamos no mesmo projeto. Todos nós queremos salvar vidas. Todos nós queremos que famílias sejam resgatadas. Todos nós queremos que casamentos sejam restaurados. Todos nós queremos que as pessoas sejam abençoadas, sejam transformadas. Esse é o nosso desejo, é o nosso encargo. E você faz parte disso. E você é convidado para viver essa unidade. Decidir viver essa unidade. Junto conosco, todos os dias, sempre. Além das nossas diferenças.
mas é decidir viver por unidade. Quero pedir para o pessoal do louvor, já pode subir, senão não dá tempo de nós fazermos tudo o que precisamos. Mas preste atenção, a unidade é algo que eu e você, nós precisamos manter. É uma decisão viver em unidade. É uma decisão você viver a unidade com a célula. É uma decisão você viver a unidade com a igreja, com a sua autoridade, com a sua família. Essa é uma decisão. É quando você decide isso. Além das dificuldades, além das limitações, além dos problemas. Porque é onde o Senhor libera a sua bênção. E antes de nós orarmos, eu quero ler com você uma mensagem. Eu quero que você preste atenção nela, para que nós possamos orar depois. Contam que em uma carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar à assembleia na carpintaria. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse um metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeito, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limpar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalharem juntos. Nós somos ferramentas na mão de Deus. E é através de todos nós que Ele está edificando a igreja. Todos nós temos defeitos, mas o Senhor olha para o chamado dEle. Por isso quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Quero que você feche os seus olhos. Nesse momento, quero que você ore ao Senhor. Tome uma decisão hoje de viver em unidade. Decida viver em unidade. Sabe, a banda vai estar tocando aqui. Eu quero que você decida isso. Eu vou orar para que o Espírito te dê revelação sobre isso. Enquanto a banda tocar, talvez vai ser o momento de você falar para o seu cônjuge e dizer: olha, eu decido viver em unidade com você. Nós somos um.
talvez de pedir perdão por algo que tenha acontecido. Também, se você for impulsionado pelo Espírito, você também vai poder sair do seu lugar, procurar o seu líder, ou membro de célula, e dizer: olha, eu decido viver em unidade com você. Somos um. Você pode contar comigo, porque eu entendi que o Senhor me chamou e me colocou nesse lugar para viver em unidade. E eu quero viver essa unidade, quero ser um só com você. Decido por isso. Sabe, que você tenha liberdade nesse momento, mas que você defina isso, porque esse é o lugar que o Senhor ordena a bênção. E todos nós que decidimos andar em unidade, nada que nós intentarmos fazer como corpo nos será impossível. E eu quero dizer para você, nós iremos salvar muitos perdidos, muitas famílias serão restauradas, muitos jovens serão salvos, muitas pessoas serão libertas, porque o poder do Evangelho vai se manifestar através de cada um. Enquanto a banda canta, faça isso, ore por essa revelação de unidade. Talvez, se você sentir no Espírito de procurar o seu líder, irmãos da célula, dizer: olha, conte comigo, quero andar em unidade com você. Além das nossas diferenças, eu decido andar essa unidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, para que Teu Espírito, Senhor, cele essa palavra no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, e que eles tenham uma plena revelação da importância de viverem essa unidade, Senhor, um com os outros, em nome de Jesus. E que essa decisão de nós vivermos essa unidade, ela venha assim impactar essa geração através do Evangelho da Graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tem liberdade agora, irmão. Ore ao Pai. Se você quiser sair do seu lugar, procurar o seu líder, sabe, a sua célula, dizer: olha, eu decido andar em unidade com você. A partir de hoje, nós falaremos a mesma coisa. Conte comigo, faça isso. Tem liberdade durante esse louvor. Eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor.
sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Quero que você ore com alguém agora, ok? Ore com alguém, ok? Pode ser a família, ok? Se você não está com a sua família, ore com alguém, homem com homem, mulher com mulher. Se não fique sozinho, quero que você ore com alguém, libere palavras de vida, que a banda vai continuar cantando, mas nós estamos aqui, quando nós oramos por alguém, nós recebemos graça, favor, unção, milagre sobre nós. Por isso não fique sozinho, sabe? Chegue perto de alguém, ore com alguém, fundamental, ok? A banda vai continuar cantando, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, pela tua igreja, oramos pela família, Senhor, em nome de Jesus, que haja sempre graça, favor, unção, vida, poder, Senhor, em nome de Jesus. Ó doce Espírito, Se alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. É inevitável, é inevitável, é inevitável. libere o frescor da tua unção, opere os teus milagres, Senhor, em nome de Jesus. É inevitável, é inevitável, é inevitável. Ele vai sempre me amar. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Senhor, libere os teus milagres, Senhor, que haja curas, É inevitável, que haja curas, Senhor. é inevitável. Restaure casamentos, restaure relacionamentos, restaure sonhos, Senhor, Sempre em me nome de amar. Jesus. É inevitável, é inevitável, é inevitável. Ele vai sempre me amar. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, amém, irmãos. Nós iremos cantar um louvor agora. Eu quero que todos nós cantamos ele, ok? Todos nós, se você quiser ficar abraçado com alguém, não tem problema, mas eu quero que você cante ele. Vamos cantar o escudo. Gustavo, procura a letra, ok? Para projetar
Se você não sabe, vai ter a letra aqui. Mas todos nós, a uma só voz, nós vamos cantar ele. E creia que quando todos nós cantamos em uma só voz, os milagres do Senhor vão começar a acontecer na sua vida. Sabe, decida viver essa unidade. É uma decisão, decida viver uma unidade junto conosco. Você vai ver, você vai perceber que grandes coisas nos esperam, grandes milagres, bênçãos sobre todos nós, por causa do poder da unidade, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar todos a uma só voz, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Então adore. Escudo para os que
Feche seus olhos agora por um instante. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu tens um nome que está acima de todo nome. Eu creio que Tu, Jesus, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que todos os meus pecados foram perdoados. E neste dia, eu declaro: Jesus Cristo, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Obrigado, porque o Senhor me encontrou. Estava perdido, mas o Senhor me encontrou. Estava morto, mas o Senhor me deu vida. E a partir de hoje, eu entrego a minha vida para Ti, Jesus. Amém. Amém. Irmão, se essa noite eu quero fazer uma declaração com você, antes de nós fazermos a entrega dos kits. Só se você tiver desejo, ok, de viver, eu quero que você feche seus olhos, quero que você medite no que eu vou falar, ok? Se você hoje toma a decisão de viver essa unidade com a sua célula, unidade com a igreja, unidade com Cristo, você decide viver, além de talvez diferenças, além de defeitos ou falhas, mas você entende, você decide viver essa unidade, porque você quer acessar todas as bênçãos sobre a sua vida, e você quer ser instrumento de Deus para abalar essa geração, salvar essa geração. Eu quero que você faça uma declaração comigo e diga assim comigo: Senhor Jesus, neste dia eu tomo a decisão de andar em unidade com o Senhor, com a célula que eu participo, com esta igreja local, com as minhas autoridades espirituais. E eu quero declarar que todos nós, inclusive eu, falaremos a mesma coisa, teremos o mesmo parecer, somos pela palavra, somos por Cristo e queremos ser instrumentos para que muitas pessoas sejam salvas neste ano. Por isso, eu tomo uma decisão nesta noite de viver essa unidade com a minha célula e com a minha igreja, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prepare-se, aperte seus cintos, porque grandes coisas estão por vir em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se assentar por um instante. O pessoal do louvor pode ficar aqui em cima, ok? Para os líderes que estão aqui no louvor, eu entrego depois no outro culto, os kids. Eu quero chamar os líderes, todos os líderes de célula, homens ou jovens, ok? Pode vir aqui para frente. Pode ficar aqui na frente, todos os líderes, ok? Isso, que pode ficar todos aqui na frente, de frente para lá. Isso. Então eu sei que vai ter líderes que vão estar depois, né, no outro culto. Aleluia. Tem o pessoal também, né, que tá, o Rony é líder, Jonathan é líder, Davi é líder. Meu Deus, vai ter um monte de líder depois. Aleluia. Irmãos, os discipuladores, só me ajuda a pegar os kits e entregar para eles, ok? Deixa eu pegar o de cima aqui, esse é o meu. Então, irmãos, toda célula ela vai receber um kit de célula forte, ok? Que é assim. E dentro dela, dentro desse kit, vai vir alguns objetos, algumas coisas que serão usadas. Todas são importantes. Cada célula vai receber um painel de salvo. Porque toda célula, você pode ir entregando para eles. Toda célula terá um alvo de ganhar 15 pessoas. Então, irmãos, eu sei que às vezes tem pessoas que nos criticam, que falam que nós pensamos em número. Bom, tem um livro na Bíblia que se chama Números. O Senhor disse que era para contar o povo em determinado momento. Mas nós não lidamos com números, nós lidamos com vidas.
Então, o painel de salvos é para que cada pessoa que for salva e for batizada, vai ser colocada uma foto, 3 por cada dela aqui, o nome, porque nós iremos orar toda a célula. Porque o alvo de toda a célula é salvar 15 pessoas. Entre essas 15 pessoas aqui de cada célula, pode estar o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu tio, seu primo, seu avô, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, pessoas que você conhece e que se morrerem hoje, sem crer em Jesus, iriam para o inferno. Eu quero declarar que todos eles serão alcançados em nome de Jesus. Todos eles serão salvos, porque você vai pregar o evangelho da graça. Esse é o comprometimento, ok? Se tem um slide, passa o slide para mim ali, Gustavo. Passa o próximo, ok? Você não projetou, né? Está lá. Ok? Também nós vamos ter os alvos da célula. Toda célula nós iremos orar pelo próximo líder, próximo anfitrião, por cada membro no culto, para que todas as pessoas da célula estejam no culto, para que cada membro seja um dizimista, para que todos façam curso do CME ou CTL na igreja, multiplique a sua célula em favor de Deus. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem ainda aqui não fez o curso de maturidade no Espírito, ergue a mão. Irmão, deixa eu te falar algo. As inscrições estão abertas. As aulas vão iniciar dia 17 desse mês. Então, serão 4 meses de aula. Março, abril, maio, junho e início de julho. Nós vamos iniciar metade de março. Mas nesses 4 meses, você vai adquirir conhecimento e sabedoria equivalente a uns 5 anos. Simplesmente assim. Você vai aprender lá sobre os tipos de orações, princípios de revelação na palavra, sobre o reino e a volta de Jesus, transformação da alma. Então, se você não fez inscrição, faça a sua inscrição. Procure um líder. Você já postou lá no Instagram da videira, Davi? Não postou. Hoje de noite, o Davi vai postar no Instagram da videira, ok? O PDF da inscrição. Você vai poder inscrever e fazer o curso. O curso, ele na primeira semana de março, que é dia 17 e 21, vai ser segunda e sexta. Depois, no restante do mês de março, abril e maio, vai ser só na segunda-feira, às 19h30 aqui no prédio. O mês de junho e o início de julho vai ser na segunda e na sexta, para que dê tempo de nós completarmos. Ok? Final de julho e início de agosto, nós iremos fazer a formatura de todos que concluíram o curso, com direito a toga e tudo, porque nós valorizamos esse curso. Então, todos que dão aula nesse curso são irmãos que já fizeram o curso pastoral ou que estão cursando o pastoral. É um curso de alta qualidade, para que você aprenda. Você pode fazer perguntas durante o curso, após o curso, enviar perguntas pelo WhatsApp. Você ganha um material de tudo que nós iremos ministrar. Você ganha os 2 livros seus com o valor do curso, serão seus para você poder anotar, riscar, perguntar. Você é livre. Mas acredite, você será impactado. Não fique de fora. Não fique de fora, ok? Está lá, então pode projetar o kit da Célula Forte. Então, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células que se multiplicam. Então, nós temos um encargo. Presta atenção, nós líderes que estamos aqui, discipuladores, nós não estamos aqui só para ouvir a palavra e só para nos alimentar. Nós temos um encargo, nós queremos salvar o perdido. Nós queremos salvar a criança, nós queremos salvar o adolescente, nós queremos salvar o jovem, nós queremos salvar o adulto, nós queremos salvar o velho, queremos que todos sejam salvos em Cristo Jesus, todos. Então nós temos isso no nosso coração e nós não iremos parar de pregar o evangelho, nós não iremos parar. Como nós cantamos, a igreja do Senhor é imparável, nós somos a igreja, você é a igreja do Senhor, somos imparáveis em Cristo Jesus. E o nosso alvo é que eles sejam todos salvos. Pode trocar. Então, os alvos da célula, que eu mencionei para você, pode passar. O painel dos salvos, que eu também já falei para você, pode passar. Toda célula nós teremos uma reflexão, que será lida com um versículo e uma reflexão, todas as células.
Então, todos os líderes em treinamento já passaram pelo treinamento da célula forte. E quarta-feira vai ser lançado lá na sua célula. Por isso você não pode ficar de fora, você precisa estar. O líder vai organizar uma grande festa, uma comunhão lá, visitante, e vai ter comida. Mas vou te falar, presta atenção, vou te falar. Vai ter uma presença do Senhor impermeável naquele lugar. Milagres vão acontecer. Vidas serão salvas, já na primeira célula, creio nisso. Tem mais algum slide? É só esses, né? Aqui. Então, nós teremos algumas funções para que toda igreja seja ativada, ok? Então, nós teremos a equipe da recepção, teremos o secretário, o consolidador, o promoter, que é o cara que vai organizar as festas. Vamos ter o pessoal que é responsável pelos cursos, o encorajador com os botos. O pessoal que tem os botos, sobe aqui em cima. O pessoal que está com os botos aqui, ó. Isso, pode subir todos aqui, ó, fileiradinho aqui, ó. Aleluia. Então, escolhi alguns irmãos. Subir todo mundo, ó. Veja bem, o pessoal que tem os botões é o pessoal que, vamos colocar aqui, essa é a minha célula, certo? E aí cada um deles tem uma função. Então, o Guilherme, ele é o líder em treinamento. Mas por que ele está usando o botão de líder? Porque ele é o próximo líder que vai multiplicar. Entendeu? Por causa disso. Então, o Paulo, ele é o consolidador, que ele vai cuidar das consolidações da célula. O Leandro é o encorajador, é aquele que vai entrar em contato com os irmãos que faltaram na célula, que vai fazer a visita dos irmãos. O Rafael é o cara dos cursos, que vai fazer a inscrição dos irmãos, vai auxiliar, vai acompanhar eles no curso, para saber se todo mundo está fazendo. O Marcelo é o secretário, então é o cara que vai ajudar o líder, que sou eu, e o líder de treinamento a preencher o relatório, a fazer as ofertas, a entrar em contato também com o pessoal que faltou na célula. Ó, a Ana Beatriz é a promoter. Então, é aquela que organiza a festa. Entendeu? Tu viu o que é show, né? Então, o que acontece? Ela vai organizar o evento ponte, ela vai organizar a escala do lanche, essa é a organização dela, juntamente com o líder. E aí aqui, o Pingo, ele é o cara da recepção. Então, ele vai chegar mais cedo na célula e vai me auxiliar a recepcionar. Juntamente comigo, nós vamos criar atividades para recepcionar bem os irmãos. Então, quem vai fazer tudo isso é o líder? Não. Diga assim, sou eu. Não, diga com mais forte. Diga, sou eu. Isso aí é você. Você vai participar. E você vai convidar pessoas para ir para a célula. E elas serão curadas, transformadas, salvas pelo poder do Evangelho. Creia nisso em nome de Jesus. Você é o instrumento de Deus. Então a célula toda vai participar. Obrigado, irmão. Vocês podem ir lá pegar. Ok? E aí agora nós vamos orar. O discipulador, eles vão orar. A banda pode fazer um fundinho aí, Vi. Entendeu? Te dei folga, mas eu acho que no segundo culto você fica tocando para não pregar. Gostei. Amém. Aleluia. Então, irmãos, quero que você estenda sua mão para cá, ok? Fique de pé, melhor fique de pé onde você está, ok? Estenda suas mãos. Deixa eu te falar, talvez o seu líder não está aqui recebendo o kit agora, porque ele vai vir no segundo culto, sabe? Não tem problema nenhum, sabe? Porque nós somos um com esses irmãos, com aqueles que virão no segundo culto. O nosso alvo, nosso propósito é salvar vidas. É fazer discípulos, assim como o Senhor determinou. E você faz parte dessa equipe, você faz parte desse corpo. Nós somos um, não é eu, é todos nós juntos, todos nós. Por isso, nós iremos orar agora, nós estamos abençoando, nós vamos ungir eles, nós estamos enviando eles como os líderes de célula. E eu quero que você, aí onde você está, você também ore. E você fique declarando, eu sou um com eles. Conte comigo, Senhor, eu abençoo nossa célula, vai alcançar o alvo. Senhor, use todos nós, vai falando com o Senhor, vai abençoando em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, por cada líder, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que nós queremos declarar agora, Pai, que nós estamos liberando a unção sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres posicionados, Pai, para pregar o Evangelho, que abrir as suas casas, Senhor, em nome de Jesus, estão fazendo diferença, Senhor, nesse tempo, e nós oramos agora, Pai, e nós abençoamos as suas vidas, Senhor, e nós estamos declarando, Pai, que eles estão sendo enviados para as suas células, juntamente com as suas células, toda célula é uma equipe com eles, Pai, em nome de Jesus, e nós fomos chamados nesse tempo para saquear o inferno, povoar o céu, para milagres acontecerem, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós liberamos a unção sobre a vida deles, Pai, e pedimos que cada célula seja ativada com poder, com unção, com graça, com glória, com autoridade, em nome de Jesus, e que cada irmão seja um sacerdote, que cada um, Senhor, venha se comprometer com essa igreja, com essa obra, com os irmãos, com a célula, e cada célula venha crescer e multiplicar, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos por este projeto e declaramos, Senhor, conte conosco, Senhor, como igreja. O Senhor morreu na cruz para salvar o perdido, o Senhor deu a sua vida pelo perdido. Nós queremos, Senhor, investir a nossa vida para ganhar o perdido. Nós gastaremos os nossos dias aqui na terra para que o perdido seja alcançado, seja salvo em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Diga assim: líder, conte comigo, eu sou um com você. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado, aleluia, aleluia. Os líderes podem voltar para o seu lugar. Vem para cá, Rafael. Aleluia, creia, prepare-se, porque grandes coisas irão acontecer ainda esse ano, ainda nesse mês, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Prepare-se, que o mês de março será incrível. Aleluia. Palavra poderosa, né? Sobre a unidade, né? Então, a unidade, né? Ela é na comunhão da igreja. A unidade é no partir do pão. E eu gostaria de compartilhar uma palavra poderosa com você, é que semeando para colher com abundância, amém? Feche seus olhos, queria que você declarasse comigo, no nome de Jesus, repita comigo: Senhor, eu confio em Ti, e não dependo do governo, do meu emprego, ou da minha economia, eu dependo do Senhor, e hoje eu semeio com fé, crendo que o Senhor abrirá as janelas do céu sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, antes de você vir ofertar e dizimar, você já tem que vir com uma convicção que você já é abençoado, amém, que você já é próspero, que Ele supre toda a sua necessidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 diz: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura também colherá. Senhores, sabe que tudo que nós fizemos é através da fé. A fé é como se fosse um músculo, que você malha ele todos os dias, e cada vez, cada ato, cada atitude que você gera através de você, através da fé, você está exercitando para experimentar de coisas sobrenaturais. Amém? No nome poderoso de Jesus. Feche seus olhos que nós vamos orar agora, mais uma vez, pela oferta. E eu quero orar para que o Senhor venha colocar algo no seu coração. Não é pelo valor, entenda, compreenda, mas é pela generosidade. Repita comigo: não é pelo valor, e sim pela generosidade. Amém. Pai, no nome de Jesus, coloque agora, Senhor,
no coração dos meus irmãos o desejo do teu propósito, para que eles venham experimentar de uma medida recalcante, transbordante, sacudida no colo deles, no nome poderoso de Jesus. Senhor, que cada vez mais o Senhor venha nos dar revelação para que nós venhamos ter um coração generoso. Que a dúvida, a incerteza, ela não venha a existir no coração dos meus irmãos. Que eles venham aqui com um ato de fé, na certeza que já receberam, que já são prósperos e abençoados, no nome poderoso de Jesus. Amém? Venha ofertar com muita alegria, com muito amor e na certeza que você já recebeu. Amém? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. A sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você sentasse bem rapidinho, mas é bem rapidinho mesmo, tá? Nós temos um vídeo poderoso para passar para você, tá bom? 2 vídeos, o pastor fez, 2 vídeos, tá bom? Nasce um grupo de jovens compromissados com a santidade ao Senhor. Jovens da última hora, posicionados no mundo caótico, expelindo luz em meio ao caos, livres como a águia, grávidos de uma visão de restauração, grávidos do louvor alto e da adoração profunda, imersos na presença do Altíssimo Eterno, saboreiam no Espírito a dimensão do amor infinito e aliançados com o comando de gerar discípulos, possuídos do Espírito de excelência e santidade, anunciam com ardor a mensagem da esperança de um mundo melhor e uma geração sarada. São estes que se levantam como o profeta Joel viu, avançam e tomam as cidades. Estes estão aqui para virar os conceitos mundanos. Pode me virar de cabeça para baixo, Jesus, para que eu veja o mundo da maneira correta. Jesus nunca foi moldado pela cultura da época, pelos conceitos da época. Jesus nunca deu uma resposta natural. O Senhor vai selar palavras de graça na sua boca.
Eu declaro em nome de Jesus que você, como a águia, vai ter força renovada, vai subir mais alto, e aqueles que tentam te puxar para baixo não conseguirão, porque você dependerá da chama, do fogo, da unção renovada e do odre preparado para um vinho novo, o mover de Deus que está vindo. Upside down. Graças, paz, amados irmãos, dia 21 de abril, você não pode faltar na nossa conferência, vai ser num lugar histórico em Porto Alegre, na capital gaúcha, um lugar cheio de cultura e tradição para o nosso povo. Estamos falando do Auditório Araújo Viana, um dos maiores e mais conceituados auditórios da Grande Porto Alegre, onde grandes eventos marcaram gerações e agora é a nossa vez. Nunca fizemos um evento dessa magnitude e isso só prova o quanto estamos crescendo como igreja no Rio Grande do Sul. Deus tem nos levado a novos territórios, nos impulsionado a novos desafios e essa conferência será a marca de um novo tempo para nós. E não será apenas um evento, será um tempo poderoso da presença de Deus. Um momento cheio de cura, libertação e avivamento. E este ano teremos grandes homens de Deus, pastores que nos inspiram nessa caminhada e vão pregar para nós essa conferência, como Pastor Gilberto Camilo, supervisor da Vinha do Rio Grande do Sul, um homem de fé e de visão, que tem sido uma referência para nós e para tantas igrejas aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Pastor Naor Pedrosa, um dos grandes homens de Deus, estará conosco, liberando uma unção de ensino e de crescimento para a nossa geração. E também o pastor Silvio Galli, que nos trará uma palavra de fé e poder, fortalecendo ainda mais a nossa caminhada. E agora a pergunta que fica: você já garantiu o seu lugar nesse grande momento? Não fique de fora, venha viver essa experiência sobrenatural. Junte-se a nós e participe dessa conferência que marcará as nossas vidas para sempre. Aleluia! Fala aí com o seu irmão que está do lado, você não vai ficar de fora. Essa conferência será poderosa. Fala comigo, eu vou. Que será sobrenatural. Amém, amém. A nossa visão, né, o nosso desejo é que todos vão. Gostaria que você orasse por isso. Nós estamos orando, nós vamos jejuar por essa conferência, porque é importante que você vá receber algo diferente. Nós recebemos todos os dias, mas nós sabemos que nessa conferência há uma unção liberada. Você não pode ficar de fora dessa, amém? Quero compartilhar contigo algo poderoso nos nossos devocionais, de terça a sexta-feira. Está poderoso demais, né, pastor? Terça a sexta, nosso devocional, das 5h30 às 7 horas da manhã. De 5h30 às 6h30, oração. De 6h30, o nosso pastor, ele compartilha uma palavra poderosa. E pode ter certeza, quando você começa o seu dia de uma forma diferente, seu dia começa. Você começa já conectado com Deus, no nome de Jesus. Sábado, nós temos o nosso encontro de casais, amém? Muito fraco. Vou repetir de novo. Você grita aí, pula aí, vai. Sábado, nós teremos o nosso encontro de casais. Você que é casado no papel, você está convidado, né? E após esse momento, você vai levar a sua esposa, Leide, para um maravilhoso jantar, amém? Eu já estou dando a dica para você, tá? Não sai daqui e vai para casa não, irmão. Leva a esposa para jantar, uma pipoca, um picolé, um cachorro quente, eu não sei. Faça alguma coisa, entendeu? Porque ela está esperando uma iniciativa sua. Amém? Fiquem de pé, por favor. Bem, você pode conversar comigo após o culto, porque eu estou querendo ser um cara criativo.
Amém? Converse comigo ou com o pastor. O pastor é um homem criativo demais, em nome de Jesus. Amém? Coloque as suas mãos como quem recebe. E imagina como vai ser a sua semana. Imagina como vai ser ao você sair pelaquela porta. Imagine coisas poderosas. Deus te usando de uma forma sobrenatural. Ainda essa semana, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus, por esse momento como igreja. Obrigado pela nossa unidade. Senhor, nos sentimos abençoados, Pai. Pai, que meus irmãos venham ter uma semana diferenciada, onde eles venham experimentar do Teu poder, no nome poderoso de Jesus. Nós declaramos uma semana única, uma semana de testemunha, uma semana onde a Tua igreja será impactada de uma forma diferente. Entregamos a célula forte também em Tuas mãos. Nós declaramos esse projeto poderoso, onde toda a Tua igreja, onde todas as células e membros estarão envolvidos nesse projeto. E nós declaramos que nós vamos colher frutos abundantes, no nome poderoso de Jesus, amém? Eu gostaria que você batesse palma, e após de você bater palma, você abraçasse seu irmão, em nome de Jesus. Declare sobre a vida dele uma semana abençoada. Aleluia. Queridos, olha só, a saída é por essa porta.